Querido Deus, te agradecemos por tudo que ouvimos e já sentimos nesse santo lugar. Agora, Senhor, nós estamos aqui para ouvir também a Tua palavra. Instrumentaliza o Teu servo como o Senhor sempre tem usado, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, sair agraciados a ouvir a Tua voz. Fica conosco, abençoe tudo para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 37 até o 39. Está bom esse lugar, já podemos sentir a presença do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pode tomar o teu assento. Eu quero falar nesta noite sobre a busca dos dons espirituais que Deus deixou para a igreja. E como nós podemos ver aqui, o versículo 39, ele diz no seu final: para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E ele chama através da sua palavra, através do Evangelho, e creio que se nós entendemos o Evangelho e o plano da salvação, esta promessa também é para nós. E tudo que a Bíblia prometeu, tudo que Jesus prometeu através da Bíblia, e ela nos ensina, continua à nossa total disposição. Nós temos o direito de buscar, não só o direito, mas o dever de buscar os dons espirituais. E nós, olhando para a igreja, nós precisamos, Deus colocou no meu coração para incentivar a igreja a buscar os dons espirituais. Porque nós sempre estamos, às vezes, reclamando com Deus, né? Cadê os batismos com o Espírito Santo? Cadê as curas, os milagres? E nós vamos ver que está bem perto de nós, mas nós precisamos buscá-los. Então eu vou citar alguns textos aqui, se os irmãos quiserem anotar, vocês podem anotar para terem depois aonde buscar os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, nós podemos começar lá por Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, onde fala da profecia que aconteceria depois. Está escrito assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Que mais uma vez estamos incluídos. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui Deus coloca que não importa a idade, seja velho ou seja jovem, não importa a posição, seja servo, serva ou não, o Espírito Santo, ele está sendo derramado sobre todos os que buscam. Também nós podemos ver que Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, e está registrado em Lucas 24, 49.
dizendo: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês recebam, sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, esta manifestação do Espírito não é simplesmente o encher-nos do Espírito e falarmos novas línguas, mas é poder que vem do alto. E quando nós precisamos de algo e só Deus pode resolver, qual é o poder que nós buscamos? É o poder do alto. E esse poder do alto está à nossa disposição para nós termos para a edificação da igreja. Eles obedeceram e creram. Seus discípulos creram e ficaram em oração, esperando esse poder fosse derramado sobre eles. E nós vamos ver em Atos capítulo 2, versos 2 ao 4, que diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a partir daqui que nós entendemos que oficialmente foi oficializada a igreja do Senhor, coisas novas, diferentes, começaram a acontecer no meio da igreja, dos discípulos. Foram milagres, dons foram manifestados para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tudo que ele prometeu se cumpriu e a igreja cresceu. Queridos, as línguas estranhas, ela foi apenas a força motriz que impulsionou o pentecostalismo, inclusive no Brasil. Começou nos Estados Unidos, veio para cá e chegou em Uruguaiana. E nós somos felizes com Deus porque somos pentecostais, falamos novas línguas e temos em nós o chamado continuismo. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas precisamos entender uma coisa: não pode parar por aí. Sou batizado com o Espírito Santo, amém. Não preciso mais de nada. Não podemos, porque não apenas falar em línguas, o Espírito Santo é derramado com possibilidade dos dons, a partir do batismo com o Espírito Santo. Então nós não podemos ficar nesse primeiro nível. Nós precisamos buscar os demais níveis para que o Espírito Santo venha sobre nós com dons e não apenas com as línguas. E a minha preocupação, irmãos, é com a pouca manifestação exatamente dos dons que estão à disposição da igreja. Porque para nós hoje é normal, é costume de nós virmos para a igreja e se houver manifestação do Espírito, como línguas, avivamento, louvor e adoração, nós saímos abençoados da casa do Senhor. Mas e se houvesse curas? E se houvesse profecias, milagres acontecendo? Dom de maravilha, de fé, será que não seria muito melhor para nós, pentecostais? É aqui que eu gostaria de parar um pouco, irmãos. Porque se está em vigor esta promessa para a igreja, por que nós não estamos buscando? O que aconteceu com a igreja que nós acessamos o primeiro nível e simplesmente estagnamos como igreja? Se dá para ir além.
Eu ouvi um pregador dizer que aos poucos os pentecostais estão despentecostalizando. Não estão prosseguindo a conhecer a sabedoria de Deus que vem do alto, esse poder que vem do alto. E precisa se dizer algo para que a igreja entenda. Falar em línguas é apenas a evidência, o sinal de que somos batizados com o Espírito Santo. É só isso. Por isso, queridos, ser pentecostal vai muito além disso. Inclui crer que Deus tem mais para nós que somos igreja, e são os dons, são presentes de Deus para a igreja. E a Bíblia diz é só buscar. Mas para que nós precisamos buscar? Em primeiro lugar, Efésios capítulo 3 e o verso 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A igreja precisa ter esta multiforme sabedoria de Deus. E o que é esta sabedoria, esta múltiplas coisas que nós temos o direito de acessar para ser conhecida dos principados? A igreja tem uma missão de levar o evangelho da salvação, pregar a palavra de Deus. Mas a igreja também deve ser portadora do conhecimento e da sabedoria divina perante os principados e potestades espirituais. Não só Deus, mas o adversário também precisa saber que aqui tem uma igreja poderosa e que luta contra as hostes do inimigo. Porque simplesmente falar em línguas não expulsa demônios. Simplesmente falar em línguas, a enfermidade não vai embora. Milagres não acontecem. Mas se nós tivermos os dons de poder, o diabo fica sabendo e não vai atacar a igreja, porque sabe que aqui esta igreja é edificada. Porque os dons, além de edificar a igreja, também têm esta prerrogativa de ter acesso aos recursos espirituais. Nós precisamos destes recursos. E por não ter muitos desses no meio da igreja, nós somos atacados e não temos defesa contra as hostes do inimigo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, se não fosse a manifestação dos dons, a igreja seria uma instituição humana, simples, um clube, que não teria diferença, não faria diferença na vida de ninguém, de nenhum de nós. Mas com os dons, nós passamos de instituições para a igreja comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. É outra história, amém? E os dons são vários. Os dons nós podemos ver, 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. São diversos. E é o único Deus, o Espírito Santo, que distribui dentro da igreja para os crentes, conforme a necessidade da igreja. Mas se nós não queremos o presente, o Espírito Santo não pode dar para ninguém. Nós precisamos buscar. Esta multiforme sabedoria de Deus nunca poderia ser demonstrada através de um só dom, que é o que estou batendo na tecla. Um só dom de falar em línguas. É multiforme e ele tem muito mais para nós. Por isso há 9 tipos de dons a serem usados
com equilíbrio e sabedoria na edificação e exortação da igreja. Isto faz parte do poderoso arsenal que está à nossa disposição, porém não estamos usando. Nós somos um exército que tem armas poderosas, mas estão trancadas no almoxarifado, é assim que os soldados dizem, né? A reserva de armamentos está reservado. E são armas poderosas que podiam estar aqui para serem usados no momento em que somos atacados. Você quer estas armas? Está à tua disposição, irmão. E assim como o corpo ele tem defesas contra vários tipos de vírus e bactérias, a igreja também tem as suas defesas, que são os dons espirituais. E elas agem como barreiras contra os ataques do inimigo. Não basta apenas uma vida de fidelidade a Deus. Não basta um bom testemunho. O diabo não respeita a nossa fidelidade. Mas se nós tivermos um dom de discernimento de espíritos, por exemplo, o diabo sabe que não pode nos enganar. E a igreja precisa disso. Por isso nós precisamos buscar com sabedoria. E em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 12, a palavra de Deus nos exorta com o seguinte texto: assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Se desejarmos, nós procuramos, e a igreja será edificada. 1 Coríntios 12, 31, procurem com zelo os melhores dons. Existem dons e existem os melhores dons. E nós dizemos que somos pentecostais, mas estamos apenas no primeiro nível. Precisamos progredir para alcançar este manancial que Deus já preparou, já prometeu, e nós não estamos usando. Queridos irmãos, o grande problema que circunda a nossa vida espiritual é que o diabo, ele é astuto, e ele conseguiu nos convencer que assim tá bom. Esse é o nosso grande problema. Que nós temos comunhão com os irmãos, nós temos comunhão com Deus, eu estou sendo alimentado, eu sou da igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, eu leio a Bíblia, eu oro. Então eu cheguei num nível que tá bom. Vocês não acham que nós podemos melhorar como igreja do Senhor? Será que é demais nós pedirmos para Deus aquilo que já está à nossa disposição? É como está escrito lá em Ezequiel 47, né? Nós molhamos os tornozelos e nós entendemos, já estamos dentro d'água, não precisa ir adiante, não precisa mergulhar. Porque eu estou dentro, se Jesus voltar, eu estou pronto. Mas eu estou muito perto da margem. E o diabo é astuto, ele pode nos alcançar ali. Mas se eu estiver mergulhando nas coisas de Deus, eu estou longe da margem. Eu estou a salvo. E o diabo não me toca. Por isso nós precisamos mais de Deus. E a nossa oração muitas vezes não tem espaço para pedir estas coisas para Deus. Porque afinal nós temos tanta coisa a pedir nas nossas orações, pelos nossos problemas,
pelos nossos familiares, pelos filhos, pelas nossas finanças, e que nós não temos espaço para pedir os dons espirituais mais. Isso é uma realidade que, quando nós oramos, nós não pedimos. Nós estamos muito bem do jeito que está. E eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, eu disse para ela, se tivesse um telão aqui atrás, eu ia pedir para escrever assim como tem nas empresas por aí, há vagas. Vocês já ouviram, já viram por aí, né? Irmãos, tem vaga. Quem quer assumir esta vaga? Vaga do quê, pastor? Profetizar. Cadê as profecias? E não é que nós não valorizamos, porque quando tem alguém que Deus usa em profecia, em qualquer lugar nós vamos lá, porque nós queremos ouvir algo de Deus. Mas eu não quero ser usado. Eu quero que Deus use alguém para falar comigo. Mas se Deus tiver que usar a mim, parece que a carga já é muito pesada e eu não quero. Mas curar, o dom de curar, cadê as curas, irmãos? Como eu gostaria de ver alguém vir aqui na frente, pedindo oração por uma enfermidade, um aleijado, um cego, um canceroso, e um irmão nosso, cheio do poder de Deus, com os dons de cura, pegar o óleo conforme a Bíblia ensina, ungir, e Deus curar. Não é pedir demais, porque o próprio Cristo falou que faríamos obras maiores do que Ele fez. Curar é prerrogativa da igreja. Antes de ir para o hospital, antigamente se levava para o obreiro orar. E muitas vezes Deus tinha na igreja um irmão com o dom de cura. Antes de ir para o hospital, vamos passar na casa do irmão para ele ungir. E Deus curava antes de chegar no hospital. Mas nós nem oramos em casa. Se Deus cura, é por misericórdia, mas por dom, não está curando mais, mas está à disposição. Queridos, há vagas para o dom da fé. Cadê os crentes que oravam com fé antigamente? Que tinham fé para pedir algo para Deus, e em pouco tempo, Deus se manifestava cumprindo com o desejo do coração daquele irmão de fé. Porque existe fé para salvação e existe fé sobrenatural para nós pedirmos algo para Deus conforme a sua vontade. E Ele nos concede. Para que mais que tem vaga? O dom de sabedoria, palavra de conhecimento. Sabe quando aquele pregador, ele prega algo que nós já lemos várias vezes e nunca entendemos? E o pregador prega e nós simplesmente dizemos, mas quantas vezes eu já ouvi essa palavra, quantas vezes eu já li esse texto e nunca entendi? Porque o pregador está investido da sabedoria divina, o dom da sabedoria e do conhecimento. E Deus dá revelação daquela palavra para ele, sem necessidade de procurar outros teólogos na internet, de ouvir outra palavra, mas ele lê, e Deus coloca no seu coração a revelação da palavra. E quem é edificado? A igreja do Senhor.
Os dons são para a igreja ser edificada. Há vagas para quem quer realizar milagres. Talvez os novos crentes nem saibam ou nunca ouviram falar que na igreja do passado existiam milagres. Talvez você saiba, já ouviu falar ou leu algum livro que traz milagres. Mas hoje, nós vamos ano após ano na igreja. Nós vamos em congressos. O Espírito Santo se manifesta, mas não vemos milagres. Queridos, milagres são coisas que não se explicam. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível e tem poder para fazer milagres em nosso meio. O dom de discernimento de espíritos. Há muitas vagas para esse dom. E talvez tem crentes que nunca ouviu falar disso. Mas sabe que quando o diabo tenta usar alguém dentro da igreja para falar línguas, para profetizar, para atrapalhar o culto, e Deus tiver uma pessoa com esse dom, Ele já manda o inimigo sair e o demônio sai. Mas muitas vezes nós estamos recebendo, ouvindo, achando que é de Deus e não é. Porque o diabo também conhece aquilo que nós falamos lá em casa. E às vezes levanta alguém aqui que nós achamos que é uma pessoa que tem comunhão com Deus. E o diabo usa, e nós saímos felizes, Deus falou comigo, e o diabo dando risada da nossa cara. Dom de discernimento de espíritos. É muito importante e necessário nesses dias dentro da igreja. Porque os demônios não se apresentam mais como antes. As pessoas não ficam endemoniadas aqui para quebrar cadeiras, pular e sair rolando. Mas muitas vezes lá dentro estão se deixando levar por espíritos malignos. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Falar em línguas é muito bom, ouvir os irmãos falar é muito bom, mas entender o que Deus está falando com a igreja através daquela língua é melhor ainda. Nós sairemos edificados pela palavra de Deus. E muitas vezes estamos ansiosos para ver Deus usar alguém. Nós queremos ver as manifestações do Espírito, mas não queremos compromisso de pedir e se capacitar com os dons que Deus tem para esta igreja, para você, para mim, para nós, para obreiros. Por isso, queridos, principalmente aos obreiros, é bom ser um excelente pregador, ter conhecimento e ser usado por Deus, mas seria melhor, ainda melhor, com os dons. Que nós tivéssemos um corpo de obreiros, é óbvio que nem todos terão, mas que tenha esses dons ativos entre eles, entre a igreja, porque a igreja não está impedida de ter os dons espirituais. Mas nós, como exemplos, nós precisamos buscar para que a igreja também busque os dons do Espírito. Uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo operar, ela tem muito mais probabilidade de crescer e se fortalecer. Porque não adianta nós trazermos os não crentes para cá e nós não sermos edificados. E eles virem de lá e verem as dificuldades, os erros, os pecados que nós temos. E não ter o Espírito Santo para dizer para ele: espera, você também vai passar por tudo isso e será edificado. O diabo mostra
as nossas fraquezas. Mas se a igreja estiver com este arsenal em funcionamento, em prontidão, o diabo não se atreve a chegar até aqui. Quando alcançamos esse nível espiritual, não vai haver espaço para falsos profetas no nosso meio, para falsas curas, falsos milagres, nem falsos crentes aparecerão, porque o Espírito Santo vai revelar. E se ele não se colocar na presença de Deus, fidelidade, ele não permanece, porque os dons vão levar ele a querer mais de Deus, e não apenas permanecer num nível de tudo está bem, mas o Espírito Santo vai levar adiante. A igreja vai crescer. Se houver algo a ser restaurado, Deus vai fazer acontecer, porque Deus é o Deus que tudo pode. E se nós queremos, se nós temos desejo, Deus faz na tua vida. Uma igreja sem os dons é uma instituição falível. Estamos prontos, caminhando, porém sem defesa. O diabo vem e pode atacar vários de nós com uma divisão, com um escândalo, com um problema, e a igreja se desfaz. Muitas igrejas têm acontecido isso. E nós não podemos cair nas armadilhas do inimigo. Por quê, irmãos? Outras igrejas também têm pregações, têm louvor, têm um ambiente bonito, uma bela recepção, tem de tudo, mas se nós não tivermos a manifestação do Espírito Santo que faz a diferença, nós não somos diferentes de outra coisa a não ser um clube. Nós precisamos disso. E Deus tem todo o poder para conceder aquilo que nós buscamos. Talvez agora você esteja entendendo a nossa preocupação e Deus tem colocado no teu coração para buscar os dons do Espírito Santo. Mas o diabo vai dizer para você: você é um pecador, você não vai conseguir, você nem ora, você não vai na igreja, você é isso, você é aquilo. Não dê ouvidos ao diabo, porque talvez Deus já te deu o dom e você ainda não conseguiu usar. Mas se coloque na presença de Deus. Diga para Deus: estou aqui, usa-me como um vaso. E Deus vai te usar. Você é igreja, você é discípulo de Jesus. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Por que não buscar? Por que não pedir? Por que não ser esse corpo uniforme, unido, com um só propósito? Cada um dentro daquilo que Deus o chamou. E a igreja se torna um exército poderoso, forte, que luta contra as hostes do inimigo. Mas enquanto não aceitarmos que precisamos buscar, Deus não vai nos dar. Quem aqui gostaria de ter dons do Espírito? Quem gostaria de começar hoje a buscar os dons do Espírito Santo? Então passe aqui na frente. Se os obreiros também querem mais dons ou têm dons que não estão sendo usados, passe aqui. Nós vamos orar nesta noite e esta igreja vai começar a mudar essa história.
Nós vamos ter cultos com curas, com batismo com o Espírito Santo, com a manifestação dos dons espirituais. Se unidos nós buscarmos a presença de Deus com ardor, com vontade, o Espírito Santo vai nos dar. Nos coloquemos em pé. E quem quiser, passe aqui e Deus vai dar dons para esta igreja. O pastor Argemiro vai estar orando pelos irmãos e logo também encerrando a nossa reunião.